Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um assunto bastante interessante e que pode parecer surpresa, mas ainda hoje traz muita dúvida para muitos moldadores de peças plásticas, principalmente empresas médias e pequenas, que é o assunto de custos de peças plásticas. Quer conhecer um pouco mais a esse respeito? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer algumas ideias bem interessantes para você. Um recado muito importante, fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para e-book grátis, tem link para curso online e tem principalmente o link para você conhecer o programa de membros do YouTube, se tornar membro aqui do canal, poder contribuir para a gente continuar criando vídeos interessantes para o mercado do plástico, para você conhecer como funciona o programa e os seus benefícios. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão Seja Membro, que está aqui embaixo da janelinha. Tá legal? Vamos falar então um pouco a respeito de custos de peças plásticas. Eu, como você sabe, visito muitos clientes na área do plástico, de todos os tamanhos, e eu sempre costumo perguntar para os clientes como funciona, como é que ele entende os custos das suas peças. Eu desenvolvo muitas peças plásticas também, e muitas vezes eu vejo um cliente descartar uma opção de um molde um pouco melhor ou um material um pouco mais nobre, simplesmente por comparar cruamente os custos iniciais desses produtos, sem fazer uma análise mais aprofundada dos benefícios de uma qualidade inicial melhor. Por esse motivo, já há alguns anos eu desenvolvi uma planilha muito simples que ajuda a gente a pensar pelo menos nesse tipo de situação. Eu vou compartilhar com você daqui a pouco a minha tela e vou deixar o link para você poder baixar essa planilha aqui na descrição do vídeo também. É uma planilha bastante simples, o cálculo de custos envolve a estrutura de custo da empresa do cliente, então depende muito de como você organiza a sua empresa, mas dá para a gente começar a ter uma visão, começar a criar um raciocínio em cima de como a gente monta custos de peças plásticas. Eu tenho uma versão um pouco mais completa dessa planilha, que envolve outros custos também, que é disponível no meu curso online a respeito de moldes, que você encontra o link aqui na descrição desse vídeo. Essa, de novo, é uma planilha bastante simples, não envolve todos os custos de uma empresa, mas ela já dá uma aproximação bastante boa para você ter noção de como funciona o custo da sua peça. Tá legal? Então, eu vou colocar aí na tela agora, você está vendo essa planilha aí, tá? E, como eu te falei, é uma planilha bastante simples. Ela está em inglês porque eu costumo compartilhar com clientes de várias localidades, então ficou mais fácil criar assim. Mas basicamente aqui nós temos os itens de custo, tá? Os principais pelo menos que impactam o custo de uma peça plástica, como por exemplo o custo do molde, o número de peças por ano que você tem que fazer, quantos anos esse molde vai ter que trabalhar para que você possa amortizar o valor do molde na quantidade de peças, o custo do material que se utiliza para injetar, o custo de hora-máquina, e aqui é um detalhe muito importante, para essa planilha eu simplifiquei bastante, aqui eu coloco todos os custos de hora-máquina, de mão de obra, de processos secundários, é o custo de fabricação dessa peça, aqui nesse campo. Coloco também o tempo de ciclo, obviamente, é importante para a gente saber quanto tempo leva para fazer cada peça, e a quantidade de cavidades do molde. Tá? Eu coloco aqui nesse exemplo que eu vou dar, porque é comum em peças de engenharia ter o molde ter uma cavidade. Tá? Mas aqui você pode modificar. Esses campos coloridos, eles são calculados. Então aqui a gente tem a quantidade de peças por hora, depois alguns dados a respeito do material, da peça, né, o volume da peça, a densidade do material e, obviamente, o peso da peça calculado. E eu coloco aqui também uma taxa de rejeito, ou seja, material que você perde em startup de máquina, em galho que você não pode reutilizar, perdas de peças com baixa qualidade que você tem que rejeitar no processo, enfim, uma média aí de 5%, até uma média relativamente alta para o processo de injeção, mas você pode brincar com esse valor também para a sua realidade. E aqui tem um dado muito importante que também eu vejo que muitas empresas não fazem, tá? Que a quebra do valor total da peça. Aqui tem o valor, quanto custa a peça, isso é importante, é custo e não preço de venda, tá? Quanto custa para fabricar essa peça, aqui é o total, e aqui eu tenho a quebra de quanto cada componente contribui para essa peça. Então eu tenho quanto que o processo contribui, né? Quanto que o processo de fabricação contribui para o preço da peça.
aqui em dinheiro e aqui em porcentagem. Quanto que o molde contribui para o custo da peça em dinheiro e porcentagem, enquanto que o material contribui em dinheiro e em porcentagem. Tá? E aqui o custo total. E eu tenho 3 cenários diferentes, daqui a pouco eu vou falar da parte de baixo aqui. Eu tenho 3 cenários diferentes para você poder brincar. E para mostrar como funciona a mecânica, não dá para mostrar tudo, mas para você poder entender como funciona essa planilha, você pode fazer o seguinte. Imagina que você tem, então, esse primeiro cenário aqui, você tem hoje uma peça que tem uma cavidade, o molde custou 30 mil, você faz 200 mil peças por ano, o material custa R$4, você tem um custo de R$25 por hora de fabricação, o seu ciclo de 30 segundos, uma cavidade nesse molde. Tá? E suponha que um fornecedor de material chega para você e fala o seguinte, olha, eu tenho um material aqui que eu posso te oferecer para fazer essa produção, só que ele vai te custar R$4,40 por quilo. E isso é muito comum acontecer, eu já vi isso milhares de vezes acontecer, e a primeira coisa que o pessoal fala é, que isso, material mais caro, porque não tem sentido você me oferecer esse material. 10% mais caro no preço por quilo, só que se você fizer a análise, devido a essa composição percentual de custos, você vê que o que tem mais impacto no custo dessa peça, nesse cenário em particular, é o processo. Isso significa que, apesar do material custar 10% mais caro no preço por quilo, o custo final da peça em função desse preço mais caro do material é só cerca de 2% mais caro. Bom, você vai me falar, ainda é mais caro. Sim, ainda é mais caro. Se você anualizar isso daí, fizer a conta quanto você vai gastar a mais por ano, cerca de R$1.000 a mais por ano vai sair mais caro, né, para fabricar essa peça com esse novo material. Então, se você é um empresário que preza pelo seu dinheiro, você vai falar assim, realmente não vale a pena. Né? Mas, uma análise que você tem que fazer é, o que vem agregado nesses, não 10% a mais, mas sim 2% a mais. Se esse fornecedor de material, por exemplo, tiver uma melhor estrutura de suporte técnico, tiver uma melhor estrutura de literatura, tiver uma melhor estrutura para atender você comercialmente, talvez, não os 10%, mas 2%, faça sentido você pagar mais para esse material. Então, é esse tipo de análise que é interessante se fazer e que muitas vezes não se faz. A gente fica preso nesse preço por quilo 10% mais caro, quando na verdade, se você fizer uma análise aqui, 2% mais caro, de repente paga os benefícios que esse novo fornecedor vai trazer para você. Se ele não trouxer benefício nenhum, claro, de fato, não vale a pena. Mas, se ele trouxer algum benefício, muitas vezes pode valer a pena por 2% a mais no valor final de custo da peça. Uma outra análise que você pode fazer é o seguinte, imagina que chega um outro fornecedor de material e fala, não, agora eu vou te oferecer um outro material que vai custar R$4,60. Então, aí, cerca de 15% mais caro para você. Né? Puxa, e agora? Será que vale a pena? Mas, esse material ele vai te trazer um benefício de reduzir o tempo de ciclo em 10%. Você agora vai ter um ciclo, em vez de 30 segundos, de 27 segundos. E a hora que a gente analisa isso daqui, o preço da peça já ficou bem mais barato. E a hora que você analisa, você está economizando quase R$3.000 por ano, trabalhando com um material 15% mais caro. Essa é uma análise que você precisa fazer. Tá? Não estou dizendo que o material mais caro vai te dar esse benefício, mas se ele der esse benefício e você não faz essa análise, você para aqui no preço por quilo do material, você perdeu R$3.000 por mês, então você precisa fazer essa análise. E para isso que essa planilha serve, para você poder brincar com essas condições. Tá? Agora, não é só o custo de processo, o custo de peça que você tem que olhar. Imagine, vamos voltar para esse cenário 2 aqui, que esse fornecedor ele trouxe para você esse material 10% mais caro aqui, e ele está custando R$1.000 a mais no seu processo, mas digamos que no seu cenário original, você sabe que dessas 200 mil peças que você faz por ano, cerca de 5% te trazem problema, te trazem, estão com defeito, com algum tipo de defeito que vai aparecer só lá no campo, e você tem que trocar essas peças para o seu cliente a um custo de, digamos, R$5 por cada peça que você precisa trocar. E com esse novo material que custa 10% a mais, tá, você consegue reduzir isso daqui para, digamos, 1% dessas peças ao mesmo custo de R$5. Agora,
a figura mudou drasticamente. Mesmo com um material 10% mais caro, você tem um custo infinitamente menor, não no preço por peça, não no preço direto de processamento dessa peça, mas sim no custo total de vida dessa peça, até ela chegar no fim da vida, né? É o preço que você vai dar em garantia para essa peça. Então é uma análise que essa planilha aqui permite você fazer também, tá? Então, esse é um exemplo de mecânica, de como você pode brincar com essa planilha, tá? Para você poder entender melhor os custos da sua peça plástica. E você pode brincar depois com custos de molde, né? Para você entender qual que é o impacto que o meu processo tem. Então, se eu tiver um molde, por exemplo, você está desenvolvendo o produto agora, se eu for fazer um molde com uma cavidade, qual que é o meu custo? Mas e se eu for fazer esse molde com, por exemplo, sei lá, 4 cavidades, obviamente o molde vai custar mais caro, né? Talvez não vai custar 4 vezes mais, mas digamos que ele custe o dobro, né? 60 mil reais. Como é que fica agora o custo da minha peça? Bom, eu estou fazendo um molde que vai custar o dobro, mas vai ter 4 cavidades, a minha peça vai ficar mais barata, eu vou economizar, né? Talvez o ciclo vá aumentar um pouquinho, coisa de... não vai aumentar o dobro também, porque você vai ter que dosar um pouco mais de material, mas digamos que esse ciclo passe aí de 30 para 40 segundos, estou chutando valores agora, sem pretensão com a realidade, ainda assim está valendo a pena, né? Então, é o tipo de análise que você pode fazer com essa planilha, que muita gente não faz, mas que é muito importante para você avaliar o que é mais interessante para você. Às vezes vale a pena pagar mais caro no molde de saída, seja porque ele vai te dar mais produtividade ou mais qualidade, é um molde mais caro, mas é mais preciso no dimensional, tem um melhor funcionamento, usa materiais de melhor qualidade, né? Ou o material mais caro que te evita problemas de falhas lá na frente, que vai quebrar menos a peça, ou um material que te dá, um fornecedor que te dá mais suporte técnico. Com isso, com essa análise, você consegue avaliar melhor o que é mais interessante para o seu processo e você vai poder baixar essa planilha para fazer as suas simulações. E tem uma outra aba aqui, que é a mesma simulação, só que agora para o processo de extrusão de tubos, tá? Então eu montei a mesma planilha para você brincar com a parte de extrusão de tubos, caso esse seja o seu processo. Legal? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que te tenha trazido algum insight interessante, ajudado a resolver algum problema, ajudado a desenrolar algum desenvolvimento. Eu fico muito curioso para saber a sua história e como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa um comentário, me manda um e-mail, me manda uma mensagem falando como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema. Moldadores da indústria do plástico, profissionais da indústria de projetos, profissionais da academia, professores, pesquisadores, alunos, enfim, todo mundo que possa se interessar por esse conteúdo. Compartilha nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de discussão técnico, enfim, com a maior quantidade possível de pessoas. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.